Boa noite, meu nome é Pedro. O que vou relatar aqui aconteceu em 2017. Naquele ano eu assistia muitos canais de terror no YouTube, sob relatos e até mesmo creepypastas, mas nunca levei muito a sério aqueles vídeos. Eu achava que era tudo ficção, algo para assustar a galera, mas nada real. Só que um dia eu decidi testar um desses rituais, e foi aí que tudo mudou. Era uma sexta-feira à noite e eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham ido viajar e eu aproveitei para maratonar os vídeos de terror. Foi então que esbarrei um vídeo sobre o Jack Risonho, uma creepypasta sinistro que, segundo as lendas, aparecia quando você fazia um ritual específico. Eu, na minha ingenuidade e vontade de sentir um frio na espinha, resolvi tentar. No vídeo, o cara explicava que para invocar o Jack Risonho, você precisava de doces e etc. Eu, curioso, comprei os doces que falava no vídeo e fui para o meu quarto. Fechei as portas e as janelas, deixei o quarto no escuro, sentei no chão e fiz exatamente tudo o que o cara do vídeo falava para fazer. Com a voz trêmula, mas rindo da minha própria besteira, no começo nada aconteceu. Fiquei ali olhando para o espelho esperando alguma coisa. Me senti meio idiota, pronto para comer os doces e ver outra coisa no YouTube. Só que de repente senti um frio na espinha. O ambiente pareceu ficar mais gelado e o reflexo no espelho começou a distorcer. Meu coração acelerou e eu pensei em parar, mas a curiosidade e o medo me mantiveram ali. O reflexo no espelho começou a mudar. Ao invés de ver meu próprio rosto, vi uma figura esquisita com um sorriso perturbador, que ia de orelha a orelha. Os olhos eram negros, sem vida e aquele sorriso. Cara, aquele sorriso parecia o de um maníaco. Era o Jack Risonho, não tinha dúvidas. Eu tentei desviar o olhar, mas parecia que algo me prendia ali, forçando eu a olhar para aquele sorriso macabro. Então começou a falar com uma voz sussurrada que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Você me chamou, Pedro? Agora vou ter que fazer você rir para sempre. Naquele momento, os doces sumiram, como num passe de mágica, e o quarto ficou num breu total. Senti uma presença, algo ou alguém se movendo ao meu redor. Minha respiração ficou pesada e eu estava paralisado pelo medo. De repente ouvi um riso. Era um riso baixo, quase um sussurro, que foi crescendo até se tornar uma gargalhada alta e insana. Acendi a luz do celular desesperado e olhei ao redor. Não tinha absolutamente nada ali, mas o riso continuava. Era como se ele estivesse dentro da minha cabeça. Corri para o banheiro, lavei o rosto tentando me acalmar, mas o riso não parava. Voltei para o meu quarto, peguei o espelho e a vela, decidindo desfazer o ritual, mas não sabia como. A noite foi um inferno, o riso ecoava pela casa e eu não conseguia dormir. Tudo parecia um pesadelo. No dia seguinte, com a luz do dia, as coisas pareciam menos assustadoras, mas o riso ainda podia ouvir, aquele riso, às vezes como um eco distante. Procurei na internet como desfazer o ritual, mas não achei nada concreto. A única coisa que parecia comum nos relatos era que esse tal de Jack Risonho, ou também conhecido como Jack Sorrisonho, gostava de brincar com suas vítimas, assombrando-as lentamente até que perdessem a sanidade. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenas coisas mudando na casa. Objetos fora do lugar, sombras que se moviam pelo canto do olho, risos abafados durante a noite. Meus pais voltaram de viagem e perceberam que estava diferente, mais calado e nervoso. Contei a eles o que tinha acontecido, mas eles acharam que era coisa da minha cabeça. Talvez o efeito dos vídeos de terror que eu assistia. As semanas se passaram e as coisas só pioravam. Comecei a ter pesadelos todas as noites, sempre com aquele sorriso macabro do Jack Risonho me perseguindo.
Na escola, eu mal conseguia me concentrar. Meus amigos, claro, notaram que eu estava diferente, mais distante. Tentei explicar, mas ninguém acreditava, lógico. Um dia estava voltando da escola e ouvi o riso de novo. Era o Jack risonho, mais alto e claro do que nunca. Corri para casa trancando todas as portas e janelas. Fiquei sentado no chão da sala tremendo, com medo de ver aquele sorriso de novo. Foi quando minha mãe entrou preocupada e me viu naquele estado. Ela ligou para um amigo da família que era pai de santo. Ele veio até nossa casa naquela noite, expliquei tudo para ele e ele me olhou com um olhar sério dizendo que a coisa era mais grave do que parecia. Ele preparou um ritual de limpeza usando ervas e rezas para tentar afastar o espírito do Jack risonho. Fizemos um ritual e ele me deu um amuleto dizendo que eu deveria usá-lo sempre. Nos dias seguintes, as coisas começaram a melhorar. O riso diminuiu e as sombras desapareceram. Consegui dormir melhor e voltar à minha rotina, mas nunca consegui esquecer o que vi naquela noite. O amuleto se tornou meu companheiro constante e evitei qualquer coisa relacionada a rituais ou invocações. Até hoje, quando ouço uma risada alta, sinto um frio na espinha. Lembrando daquela experiência, eu aprendi da pior maneira que algumas coisas não são brincadeira. Às vezes, o desconhecido deve ser evitado e ser deixado principalmente na paz. E certas coisas, uma vez abertas, são difíceis de fechar. Então, se você estiver pensando em invocar alguma entidade ou creepypasta, seja o Jack risonho ou qualquer outra coisa, pense duas vezes, pode ser que o preço a pagar seja muito alto e mais alto do que você pode imaginar. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite, meu nome é João, sou da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O que tenho para relatar aqui aconteceu em 2021 e até hoje me dá calafrios só de lembrar. Sempre fui muito cético em relação a histórias de terror e sobrenatural, mas o que vivenciei mudou completamente minha visão. Era uma noite de inverno, daquelas bem frias, que só o sul sabe ter. Eu e meus amigos decidimos fazer um acampamento na serra, perto de um sítio que a família do Marcelo, um amigo meu, tem. Era um lugar isolado, cercado por mata fechada, perfeito para esquecer do mundo e curtir a beleza natural. Chegamos lá de tarde, montamos as barracas e acendemos uma fogueira para esquentar a noite, que prometia ser gelada. Entre risadas, a conversa foi fluindo e, como de costume, começamos a contar histórias de terror. Marcelo, sempre o mais ousado, começou a falar sobre lendas indígenas e criaturas misteriosas que habitavam a floresta. Foi então que ele mencionou os skinwalkers, criaturas místicas que podem mudar de forma, assumindo aparências de animais ou até mesmo de humanos. No início, todos nós rimos, achando que era só uma história para nos assustar, mas conforme a noite avançava, o clima ficou mais pesado. Sentimos que não estávamos sozinhos ali. Os sons da mata pareciam mais intensos, e a sensação de estar sendo observado era quase palpável. Por volta da meia-noite, decidimos que era hora de dormir. Entrei na minha barraca e me aconcheguei no saco de dormir. E fechei os olhos, tentando ignorar a sensação incômoda de que algo não estava certo. Dormi por algumas horas até ser acordado por um barulho estranho. Do lado de fora, parecia gemido misturado com um grunhido, algo que nunca tinha ouvido antes. Eu saí da barraca devagar, tentando não fazer barulho. A fogueira já estava quase apagada, mas ainda dava para ver alguma coisa. Foi então que vi uma figura perto das árvores. Era alta e magra, com uma postura que não parecia nem humana nem animal. A criatura tinha olhos brilhantes que refletiam
à luz da fogueira e me encarava de uma maneira que me fez meu sangue gelar. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. A criatura deu alguns passos na minha direção, e foi quando percebi que estava em perigo real. Sem pensar duas vezes, corri de volta para a barraca e acordei os outros. Marcelo foi o primeiro a sair armado com uma lanterna e um facão. Quando ele iluminou a área onde eu tinha visto a criatura, não havia mais nada lá, só o silêncio e a escuridão da mata. Os outros começaram a rir de mim, achando que era só minha imaginação, mas Marcelo parecia preocupado. Disse que tinha ouvido histórias sobre aquela região, sobre coisas que ninguém conseguiria explicar. Voltamos para a barraca, mas o sono não vinha. Ficamos todos em silêncio, atentos a qualquer barulho. A madrugada foi longa e tensa. Por volta das 3 da manhã, começamos a ouvir passos ao redor do acampamento. Era como se alguém estivesse nos cercando, andando em círculo. Os passos eram pesados e arrastados, cada vez mais próximos. De repente, ouvimos um grito agudo, seguido por um silêncio absoluto. Todos nós saímos da barraca, armados com o que tínhamos à mão. Fogueira já estava apagada e a escuridão era total. Marcelo apontou a lanterna em direção aos sons, e foi quando vimos a criatura de novo, agora bem mais perto. Ela estava em pé, a poucos metros de nós, e podíamos ver claramente sua forma. Era uma mistura grotesca de humano e animal, com pele pálida e olhos vermelhos brilhantes. A criatura emitia um som perturbador, como um rosnado, e começou a se mover na nossa direção. Marcelo gritou para corrermos, e foi o que fizemos. Corríamos pela mata sem direção, apenas tentando nos afastar daquilo. Ouvíamos os passos pesados e os grunhidos atrás de nós, mas não ousávamos olhar para trás. Depois de alguns minutos, que pareceram uma eternidade, chegamos a uma clareira. Ali, parados e ofegantes, tentamos entender o que estava acontecendo. Foi então que o Marcelo lembrou de um velho ditado gaúcho sobre as criaturas. Disse que os skinwalkers eram atraídos pelo medo e que precisávamos nos acalmar e mostrar coragem. Ficamos ali de costa uns para os outros, tentando controlar a respiração e o pânico. O silêncio voltou e aos poucos os sons das matas normalizaram. Esperamos até o amanhecer, sem mais sinais da criatura. Quando a primeira luz do dia surgiu, voltamos para o acampamento. Pegamos nossas coisas e decidimos ir embora dali. Ninguém falou muito durante o caminho de volta. A experiência tinha nos marcado profundamente e sabíamos que nunca mais seríamos os mesmos. Depois daquele dia, pesquisei mais sobre os skinwalkers e descobri que são lendas comuns entre várias culturas indígenas, especialmente nos Estados Unidos. São considerados bruxos e xamãs que, através de rituais, conseguem se transformar em animais ou até mesmo em pessoas. Até hoje tenho pesadelos com aquela noite. A imagem da criatura e o som dos passos na escuridão me perseguem. Aprendi a respeitar as histórias e lendas, porque muitas vezes elas têm uma base real, algo que não podemos explicar. Então, se algum dia estiver acampando na mata e sentir que está sendo observado ou ouvir passos ao seu redor, lembre-se do que eu disse: nem todas as histórias são apenas histórias, e o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Boa noite.